Eu não sei se o nome do protagonista é bom ou se ele só quis começar como, tipo, bom, vamos começar a sinopse. Eu acho que deve ser a segunda opção. Eu não sei ler o nome desse protagonista. É tipo Gyllenhaal, que eu não sei se seria Glance ou realmente Gyllenhaal. Yazid Halib. É um jovem vampiro. Antes que alguém fale aí, a primeira leitura de vampiro, né, a primeira palavra era Dhampir. Então ele colocou Dhampiro fazendo referência à primeira grafia da palavra vampiro, né? Enfim, eu acho que depois virou Upir. Ou era Upir primeiro e aí depois virou Dhampir. Alguma coisa desse tipo. Eu tinha estudado para um mangá de vampiro que eu tinha começado a fazer. Fiz 4 capítulos dele e larguei, por isso não tem disponível no site para ler. De repente um dia eu trago aqui e mostro no canal. Uma junção de vampiros mais outras raças. Então aqui ele está, né, fazendo como se fosse uma junção. Como se o vampiro fosse uma coisa, o vampiro fosse uma espécie de híbrido ou algo do tipo, né? Ele tem 17 anos, nasceu na Arábia Glacial, mas foi criado pelo tio no deserto. Glacial. Nossa senhora, eu acho que deu um bug aqui no teclado dele, porque ficou glacial. Ok. No deserto glacial, no castelo Halterval, sei lá, acho que é Halterval. Que é mágico e se move, teletransporta, é enorme. Ok, tá. Aos 15 anos, Glance, vou chamar de Glance, porque eu gostei mais da leitura de Glance do que de Lance. Enfim, Glance saiu do castelo e sobreviveu bem. Trabalhando de espião e atualmente foi chamado pelo rei de Flarioc para ser o ditador da guerra que está acontecendo entre Flarioc e Aldurin. Lá ele conhece Kira Blazer, a princesa, e Layla Rokini, sei lá como é que fala, que seriam suas parceiras. Mas lá, parceiras mulheres? Tipo, esposas? Ou parceiras, tipo, tá na party de RPG dele? Mas lá também reencontra Leviat, que aparentemente estava sendo controlado por o causador da guerra. Não falou quem que era Leviat antes. O Senhor do Reino da Guerra, o Senhor do Reino, Aldurin, e lá está Flora Queen, a melhor usuária de energia. 1 milhão de personagens. Isso realmente está parecido com um Jogo dos Tronos. E ainda mais um Raminin Ramos, que tem sua energia mista, ou seja, ele pode usar sua energia para modificar seu corpo. Tá bom. Cuidado quando você está extremamente empolgado com o mundo e com a criação de personagens e coisas do tipo, porque pode ser exatamente que você acabe não dando a devida atenção para a trama e para a história que vai ser contada. Personagens são muito legais, porém esses personagens só são legais quando eles são apresentados dentro de uma história, dentro de um universo, dentro de um contexto ali onde a gente pode aproveitar esses personagens, né? Personagens soltos por si só acabam não sendo tão interessantes. Claro que beleza, Fairy Tail, por exemplo, é um mangá que se sustenta muito em cima dos personagens, enquanto ele não tem muita trama ali de verdade acontecendo. Ele tem uma espécie de história principal, mas essa história principal parece não ser muito intercalada, não ter muita relação ali, parece meio truncada ali, não parece realmente um negócio que o autor criou assim, todos os elementos da minha história levam até X situação. Claro que os modelos de publicação japonês, ele acaba levando um pouco a isso, por ser uma questão mais episódica, mais de você ter que ganhar público e conquistar público toda semana, etc. Isso faz com que você pense em arcos menores. As séries geralmente elas são contínuas até a revista resolver cancelar, então é complicado você também fazer um arco todo contínuo que leve até um ponto específico, porque muitas vezes quando chega nesse ponto específico a revista quer que você continue e aí acaba perdendo um pouco dessa culminação de eventos, ao mesmo tempo que se o autor não pensa em tipo bater o pé e falar minha história vai até aqui, pronto, acabou, ele vai só continuando até que a revista fala, acabou. Aí ele vai lá e inventa uma trama principal e um acontecimento final em 3 capítulos para encerrar, porque geralmente são 3 capítulos que o autor recebe para encerrar a sua história. Quando a revista fala, chega, não tá dando público, dá tchau aí, conclui sua série e é nóis. Enfim, então acaba ficando meio complicado, mas, novamente, a gente não precisa seguir esse modelo de padrão japonês, né, os erros e as coisas ruins do modelo de publicação japonês, porque a gente está aqui no Brasil e a gente não segue essas regras. A gente pode, obviamente, observar isso
de várias formas e ver como que a gente pode aplicar, mas é aquilo, você pode aplicar a parte boa e pode ignorar o defeito, porque o defeito tem a ver com toda a estrutura feita lá, e aqui a gente não tem essa estrutura, né? Então, novamente, a gente não tem a parte ruim. Claro que a gente também não tem a parte boa de ter uma publicação garantida, um modelo, um mercado, onde a sua principal remuneração pode vir disso, etc. Então, se a gente não tem a parte boa, não tem por que a gente se agarrar à parte ruim. É isso que eu quero dizer. Se agarrar à parte ruim e falar, eu vou ficar com a parte ruim e vou fazer aqui. O meu mangá seguindo a pior parte do Japão, que é fazer uma história contínua, sem fim, planejado e, enfim, todas essas coisas. E de repente ter que largar na metade ou continuar infinitamente depois que deveria ter terminado. Um exemplo bem clássico é o do Bleach, né? Toda a história culmina ali, toda a história que foi apresentada culmina ali no Aizen, e aí depois vai continuando e continuando, e aí as coisas vão parando de fazer sentido. Ok, tem um elemento ou outro ali que vai ligando e tal, e que finge que parece fazer sentido, mas é porque é o óbvio, é o próprio autor que está fazendo, então ele vai tentar dar um jeito de continuar aquilo. Mas quando você analisa ali como um todo, você vê que toda a história culminava ali na luta do Ichigo contra o Aizen, tanto que ele até perde os poderes exatamente com um final maravilhoso para a história, mas estava fazendo sucesso. Os editores falaram, olha aqui, vamos continuar, segue em frente, segue o bonde. E aí ele foi seguindo o bonde, infelizmente, para quem era fã de Bleach. Então, voltando aqui, quando você está muito empolgado com essa criação desse universo, é preciso tomar muito cuidado e traçar ali, primeiramente, qual é a história que você quer contar. Os personagens são sim a coisa mais importante na história, porque eles que movem a história, eles que dão os pontos de vista, eles que apresentam o tema e desenvolvem o tema. Sim, eles são muito importantes, porém esses personagens só são importantes porque eles estão inseridos dentro de uma história que está sendo contada ali, e eles movimentam essa história. Nesse caso aqui eu não estou vendo nenhum personagem que está movimentando a história, a gente só tem apresentações. Sem problema nenhum, se fosse uma ficha de apresentação de personagens, estava ok. Como a ideia aqui era analisar a história que vai ser contada, a gente não tem essa história. Não estou dizendo que o autor não pensou nisso, mas pelo menos ele não apresentou. Se ele não apresentou, existe sim a possibilidade de que na empolgação da criação foi se fazendo um monte de coisa e ali a trama principal, a linha guia da história acabou ficando um pouco mais de lado. E esse é um erro relativamente comum. Então não é uma coisa de, nossa, você fez isso, você tem que ser apedrejado e tal. Não, é realmente comum e eu estou falando exatamente para tentar evitar isso. Quando está naquele momento de criação da história, né? Inclusive é algo que eu abordo exatamente no primeiro módulo, aliás, segundo módulo, o primeiro módulo é de introdução. O segundo módulo do Jornada do Mangaka BR é sobre como você anota suas ideias e você foca suas ideias para poder transformar elas em histórias. Suas ideias, elas vêm antes ali da criação dos personagens, porque muitas vezes aqueles personagens, eles vão ser reféns da história que você está querendo contar. Então, se você quer contar uma história de vingança, por exemplo, você precisa de um personagem que vai buscar vingança, um personagem que é o personagem que vai sofrer a vingança e um evento ali, ou às vezes um personagem que vai ter sofrido antes para que esse evento de vingança possa acontecer. Então os personagens, eles são os motivadores dessa trama, porém você criou a trama primeiro e encaixou os personagens depois. E obviamente, quando você tem essa trama pensada, é muito mais fácil depois de desenvolver toda a história e garantir que essa história não vai ficar muito alongada, muito cheia, muito inchada. Porque o que acontece em muitos casos é que você tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e você perde a noção do todo, você perde a noção daquela linha guia, você perde a noção da história que está sendo contada e aí a história parece estar só engordando, engordando. Quando a gente tem um filme, uma série, né, é muito comum a gente ver nesses canais de análise falando, o filme tem uma barriga, o filme tem uma barriga ali, a série tem uma barriga aqui. Barriga é um momento que não contribui para a história que está sendo contada. É um momento ali que você fala, caramba, se eu tirasse esse momento, ele não servia para nada. E aí quando eu falo que a história ela vai engordando, é porque ela vai ganhando barrigas. E essas barrigas são exatamente momentos que você fala, tá, se eu tirasse esse momento, iria influenciar na história, iria perder na história? Você fala, não, então é um momento inútil. E quanto mais personagens a gente tem na história, mais chances de ter esses momentos, essas barrigas, a gente também vai tendo. Então,
Não é que você deva criar uma história só com 3 personagens, só com os personagens que são necessários para a trama, mas cada personagem tem uma função e deve cumprir uma função na história. Seja essa função ajudar a desenvolver os outros personagens que estão envolvidos e que são os principais dessa trama, seja apresentar outros pontos outros pontos de vista sobre a trama que a gente está desenvolvendo ali, ou sei lá, ainda que seja alívio cômico, mas daí é óbvio que o personagem que é alívio cômico ele não vai ter uma parte toda focada para ele e um espaço gigantesco, porque a função dele é só dar uma risadinha ali de vez em quando. Então ele tá dentro da história, ele tá inserido na história, mas só para poder ali dar uma risada de vez em quando, então você não vai focar nele exatamente, porque daí seria uma barriga, seria chato, seria aquele momento que fala assim, nossa, aquela parte daquele personagem ali é chata pra cacete, sabe? E obviamente ninguém que está criando uma história quer que exista uma parte no seu mangá que seja considerada chata pra cacete.